Coronavírus é o novo inimigo do Vasco no Campeonato Brasileiro. 7 são os desfalques da equipe que vai enfrentar o Santos amanhã à noite na Vila Belmiro. Você vai saber da cronologia de um dia tão confuso em São Januário, com tanto jogador de fora e também gente da comissão técnica. Vamos falar do Santos, que vai ter uma modificação para pegar o Vasco amanhã à noite. E do Botafogo, o nosso adversário na Copa do Brasil, no sorteio que aconteceu hoje na CBF. E uma notícia muito boa, você vai ver a grama que chega para o nosso CT. Essas e outras informações num AVNews recheado num dia confuso. Mas para acabar com a confusão e também afastar o coronavírus, vem, toca um solo para afastar o corona, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda a noite, nessa terça-feira, dia 1º de setembro, desse conturbado ano de 2020. Conturbado porque o coronavírus não dá descanso. E olha, tem atrapalhado demais o Vasco da Gama. Hoje foi um dia dos mais confusos, porque desde o início do Campeonato Brasileiro, o Vasco não teve tantos problemas em relação a contaminados, a infectados, que são, consequentemente, desfalques. 2 já eram os desfalques. A gente afirmou isso aqui. Muita gente chegando a colocar, não, o Bruno Gomes pode voltar. Não, gente, é só contar. São 10 dias desde o exame positivo. Bruno Gomes estará liberado para domingo, jogo contra o Atlético do Paraná. Vinícius também estaria de fora. Assim como Thales Magno, suspenso. Apenas a volta de Andrei garantida. Mas hoje, no exame da Covid-19, alguns jogadores foram detectados como positivo. Ontem à noite já havia uma informação circulando de que um jogador titular do Vasco, e se afirmou ser Ricardo Graça, poderia estar contaminado. E esse vazamento precoce está trazendo uma insegurança muito grande dentro do clube, por conta até mesmo do trabalho do técnico Ramon, a dificuldade que ele tem de até contar com essa surpresa, mesmo que seja ruim para ele, mas para confundir o adversário. Ricardo Graça foi diagnosticado com a Covid-19. Estava já se sentindo não tão bem depois do jogo de sábado contra o Fluminense, acabou ficando em casa, foi medicado e hoje deu o positivo. Está sentindo com dor de cabeça, não se sentindo tão bem, mas está, pelo menos, bem tratado. Em seguida, veio o zagueiro suplente, o Wehrley, também diagnosticado com a Covid-19. E aí pintou uma outra situação, porque o Vasco teria que usar 4 zagueiros, como Marcelo Alves, Ulisses, Miranda e Leandro Castan para o jogo. Castan era uma dúvida em função da condição médica dele, mas teria que viajaria. Mas, num acordo feito pela comissão técnica, numa reunião com os fisioterapeutas, com a fisiologia, pensou-se da seguinte forma: Leandro Castan, se viajar, tem uma tendência de se machucar e ficar muito tempo parado. O Vasco já vai ficar 10 dias sem 2 dos seus titulares, ou pelo menos um titular e um suplente, no caso, quase o suplente imediato do Ricardo Graça, o Wehrley. Nesse caso, se achou melhor poupar o Castan. Qual seria a solução? Trazer Breno. Breno está treinando bem, tem melhorado demais, e seria uma possibilidade sim. Ramon Menezes estaria acreditando de ter o jogador no bolo. Ele não jogaria, ficaria no banco de reservas. Mas os médicos do Vasco resolveram também esperar. E não é que o Breno, parece que algo conspira contra esse rapaz, também foi diagnosticado com a Covid-19 e não tem condição de viajar. Mas mesmo assim, se teve a certeza, diante de 3 jogadores da mesma posição, com 10 dias de quarentena, é melhor não forçar o Leandro Castan. E Leandro Castan foi poupado e não viajou. Com 4 jogadores de fora da mesma posição, sobrou para 3. Mas antes da gente falar sobre esses 3, que é um assunto que nós vamos abordar na sequência desse AVNews, eu quero trazer aqui uma informação importante. Porque muita gente critica, obviamente, a questão dos protocolos do Vasco. Porque diante de toda essa cronologia,
Muita gente diz, poxa, mas o Vasco com tantos jogadores e você não vê nos outros. Outros clubes, o Flamengo, por exemplo, hoje divulgou apenas um jogador sem dar o nome. No Vasco são vazados todos e ainda os nomes. Pois bem, há uma caça para se saber quem anda vazando essas informações, quem anda passando isso, porque tem trazido um prejuízo enorme, além do constrangimento. Porque, inclusive, há um entroncamento de informações de que o Vasco, até agora, tem 25 casos. O departamento médico do Vasco nega peremptoriamente isso. Não são 25. Vamos fazer as contas. 3 da primeira vez, 16 depois, 19. E agora você tem Bruno Gomes, Vinícius, Bruno César e hoje mais 3 jogadores. 6 e 19, 25. A conta estaria certa se não acontecessem exames positivos falsos, como foi, por exemplo, o exame de Bruno César da primeira vez. Bruno César cumpriu 2 quarentenas. Nós já trouxemos essa informação aqui. E outros também jogadores que nem estão mais no Vasco, jogadores que nem fazem parte do grupo. Por exemplo, quando se fala de um jogador que saiu, eu penso logo no Raul, que é um jogador que não faz parte mais do elenco cruzmaltino. Então hoje, nas contas do departamento de futebol do Vasco, do departamento médico do Vasco, são 13 jogadores já diagnosticados com o PCR positivo e com o IgG positivo, que são 2 normas que fazem com que esses atletas não precisem de um novo exame, estão completamente imunes. Com esses 5 que foram colocados aí no caso, Vinícius, Bruno Gomes e os 3 de hoje, o Vasco teria 17. Desses 13, inclui-se o Bruno César. Seriam 17 no total. Porque o torcedor fica, poxa, mas 25? Esses 25, daqui a pouco o elenco acaba. Gente, com certeza outros atletas poderão sim ser infectados. E as explicações são simples. O Rio de Janeiro, onde nós moramos, aumentou a curva. Está muito liberado, praias lotadas. E os jogadores, aí sim, é responsabilidade deles também. O Vasco viveu momentos de alegria, de satisfação, os jogadores celebram, se abraçam, por mais que isso seja normal, é perigoso, não há nenhuma dúvida. Questionei os médicos do Vasco quanto à questão dos protocolos. Os jogadores não são instruídos a tomarem cuidados fora de campo, não há uma cartilha da questão do uso da máscara? Sim, todos são instruídos, mas são adultos, são pessoas que sabem que precisam se cuidar. Mas a grande maioria, jovens, tem a certeza do seguinte: bom, o meu amigo jovem do elenco já teve sintomas leves, se eu tiver não vou ter problema nenhum. Um pouco de pensar que é super-homem, de que pode ter o coronavírus e passar 10 dias e estar ok. É um pensamento que ninguém consegue controlar. Mas diante disso, realmente vão ser apertados e testados e cobrados mais. Porque o clube se garante, principalmente por um aspecto. Breno, que não viajou com a delegação. Se Breno não viajou com a delegação e dentro do estádio de São Januário, onde os jogadores se apresentam, e dentro do campo do São Cristóvão, onde treinam, tudo está sendo protocolado, tudo está sendo garantido, a máxima segurança, como o Breno acabou se contagiando. Tudo isso foi colocado, mas o Vasco vai sim apertar a sua cartilha com os jogadores, porque do jeito que está, há sim uma preocupação de que novos casos possam vir a ocorrer. E aí quem se prejudica é o técnico Ramon Menezes, que no próximo bloco nós vamos falar que vai ter que se virar para montar um time para jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Sem esses jogadores, o técnico Ramon Menezes vai ter que jogar no óbvio. Viajaram 3 zagueiros: Marcelo Alves, zagueiro do Madureira, Ulisses e Miranda, crias do Vasco, da base, que serão os 3 zagueiros. Normalmente viajam 4, mas como explicamos no primeiro bloco, não houve a menor condição. Ramon Menezes tem essa dúvida principal de quem armar por questão médica nesse sistema defensivo, que vinha jogando tão bem. Quem são Ulisses e Miranda? Quem é Marcelo Alves? O Marcelo Alves é um zagueiro que saiu recentemente do Madureira, emprestado até o final do Campeonato Brasileiro. Tem 22 anos de idade, é um jogador que tem um ótimo jogo aéreo, ofensivo e defensivo, e tem um bom 1 contra 1. Não é tão rápido, mas é um jogador de bom posicionamento e que vem chamando a atenção. É claro que não tem ido para o banco por questão até de hierarquia, existem outros jogadores à frente.
E Ulisses e Miranda, ninguém melhor do que o nosso JP Escofano, que sempre cobriu a base, que conhece muito bem os jogadores, que vai nos trazer um perfil daqueles que são realmente os favoritos a jogar. Ulisses e Miranda formariam uma dupla diária que já jogou bons campeonatos na base do Vasco. Conte-nos um pouco dessa dupla, Ulisses e Miranda, aqui no AVNews. Fala, JP Escofano! Fala, Flávio, boa noite. Você me chamou aqui hoje para apresentar duas joias da base que podem estar no time titular amanhã. Então agora a gente vai para essa apresentação desses dois jogadores. Então vamos falar primeiro do Miranda, que é um zagueiro, olha, com raízes vascaínas. Desde 2006 no clube, o zagueiro de 1,83m e 20 anos, era o capitão do Sub-20 ano passado e era sempre o jogador mais influente ali no grupo. Falava bastante, sempre buscava a palavra. Isso mostra que ele tem um grande senso de liderança, mas ele não chegou nos profissionais só por isso não. Ele também tem uma grande habilidade com a bola nos pés e inclusive pode ser adiantado para volante caso o Vasco necessite. Nesse ano de 2020, ele já soma 5 partidas no elenco profissional. Já o Ulisses chegou no Vasco em 2017 vindo do Diadema de São Paulo e não demorou muito para ganhar seu espaço no clube. Ano passado, ele e o Miranda fizeram uma dupla muito sólida na categoria Sub-20, a defesa era um dos pontos fortes do Vasco, mas o Ulisses, diferente do Miranda, tem até uma certa técnica, mas não é seu maior ponto forte. O Ulisses tem muita velocidade e também muita força, então o zagueiro se impõe bastante pela força e pela velocidade. É um zagueiro que acaba complementando o estilo do Miranda, que é um cara mais do posicionamento e também da bola no pé. O Ulisses tem 1,83m também e 3 jogos nos profissionais. Ele amanhã pode fazer a sua estreia no Brasileirão de 2020. É isso aí, agora que eles já estão devidamente apresentados, eu quero saber de você, torcedor. Hora de brincar de Ramon Menezes. Você iria com a dupla Ulisses e Miranda amanhã na partida contra o Santos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Agora toca daí o AVNews, Flávio. Tirada essa dúvida, do meio para frente, também não se sabe qual é o time que o técnico Ramon Menezes vai escalar. Nós trouxemos aqui no domingo e também na segunda a tendência que 2 jogadores sejam titulares. O meio-campo Juninho e também meio-campo Bruno César. Jogadores que chamaram a atenção do técnico Ramon numa necessidade de mexer no grupo. O Vasco vai jogar um pouco mais fechado, usando os contra-ataques. Quem vai puxar os contra-ataques? Germancano fica na frente. Se comenta da possibilidade de um segundo atacante. Poderia ser Lucas Ribamar? Ramon acha que Lucas Ribamar é muito mais reserva de Germancano. Poderia ser Lucas Santos, que vem entrando sempre no lugar de Thales Magno? Pode ser. Pode ser Igor Catatal? Um pouco mais difícil. Mas a maior tendência é que Martim Benítez jogue à frente, como jogava no Independente, mais livre, jogando pelo lado direito, jogando pelo lado esquerdo, mas mais próximo ao seu conterrâneo Germancano. E aí o meio de campo seria formado por Andrei, Juninho, um terceiro homem que poderia ser novamente Felipe Bastos. Sei que o torcedor não está satisfeito, mas pode também pintar o Carlinhos e o Bruno César. Na frente, Benítez e Germancano. Na lateral direita, Iago Pikachu deve ser o titular, até por conta da experiência. Sabe-se que não está bem, mas colocar Caio Tenório, Ulisses e Miranda num mesmo sistema defensivo poderia ser uma temeridade. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ulisses ou Marcelo Alves, Miranda e Henrique, Andrei, Juninho, Felipe Bastos ou Carlinhos, Martim Benítez e Germancano, o mais provável Vasco que vai enfrentar o Santos amanhã às 9h30 da noite. Um jogo que tem um adversário muito temido, que perdeu o último jogo para o Flamengo, mas jogou muito bem, teve 2 gols anulados. Vamos até São Paulo, até Santos especificamente. Ouvir o companheiro Fábio Lázaro, do jornal Lance, Diário Lance de São Paulo, que cobre o dia a dia do Santos. E ele nos traz informações do Peixe, que joga amanhã com o Vasco e que deve ter uma alteração daquele time que perdeu para o Flamengo domingo na Vila Belmiro. Conta daí, meu querido Fábio. Atenção, vascaínos! Atenção, vascaínos! Um forte abraço para vocês. Eu sou Fábio Lázaro, setorista do Santos pelo Diário Lance. Hoje, espião de vocês, podemos assim dizer, brincadeiras à parte, cobrindo o adversário do Vascão nesta quarta-feira.
o Vasco vem até a Baixada Santista, enfrenta o Peixe pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de derrota. O Vasco, vocês todos sabem, perdeu para o Fluminense, e o Santos acabou perdendo para o Flamengo numa partida aí que o VAR chamou bastante atenção. O Santos, quando o jogo ainda estava 0-0, acabou marcando 2 gols e ambos anulados pela arbitragem de vídeo. Aí depois o Gabigol acabou, né, fazendo valer a lei do ex. Santos teve apenas um treino tático para essa partida. Se reapresentou na manhã de ontem, segunda-feira, mas apenas é um regenerativo, fez um treino tático hoje. O Cuca vai ter o retorno do Alisson, e provavelmente o Alisson, que é capitão do time, seja titular. O Jobson disputa muito posição com o Alisson, mas não agradou tanto nessa partida, especificamente contra o Flamengo. Poderia ter ganhado aí a posição caso fizesse uma grande partida, mas não foi isso o que aconteceu. O Santos renovou o contrato com o Lucas Lourenço, o garoto da base, visto como uma joia, né? Anunciou há poucos minutos. O jogador vai contrato renovado até 2024. Ele que recentemente foi promovido ao elenco principal. Pode ser que esteja amanhã no banco, mas titular não. Informações então do Santos, o adversário do Vasco, nesta quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Forte abraço, até a próxima. É um jogo cercado de muita história, Vasco e Santos. A gente vai trazendo um pouquinho dessa história. Números, fatos e jogos marcantes. Curta esse resumo que a gente fez do clássico Santos e Vasco, Vasco e Santos. Vasco e Santos já se enfrentaram em 101 ocasiões. São 36 vitórias do Santos, 34 do Vasco e 31 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, são 62 partidas, 23 empates, 17 vitórias do Vasco e 22 vitórias do Santos. Na Vila Belmiro, 48 jogos entre as equipes, 26 vitórias do Santos, 8 vitórias do Vasco, 14 empates. Nos últimos jogos, 6 partidas, 4 vitórias do Santos. No Brasileiro de 2019, o Vasco perdeu as 2. Vasco e Santos jogaram pela primeira vez no dia 21 de abril de 1927. Vasco 3, Santos 5. Alguns jogos foram marcantes. O jogo que marcou o gol 1000 de Pelé. Você está vendo aí imagens. O confronto da final da Rio-São Paulo de 1999. O Vasco venceu no Rio e venceu em São Paulo também, com gols de Zé Maria e Juninho Pernambucano no último jogo. E o último e derradeiro encontro com muitas controvérsias, o encontro entre Dedé e Neymar. No Campeonato Brasileiro de 2011, Dedé botou Neymar no bolso e foi o grande destaque da partida. Amanhã, com a arbitragem do Careca, nosso Éber Roberto Lopes, tomara que apite direito, Vasco e Santos rolam a bola a partir das 9h30. E aqui no canal Atenção Vascaínos, 20h45, estará no ar o nosso pré-jogo. Alô, meu amigo Flávio Dias e a rapaziada do Atenção Vascaíno, estou passando aqui para deixar um recado sensacional. Se você tem o sonho de jogar futebol e estudar numa universidade americana, o momento é agora. Entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp que está na sua tela e nós vamos dar a você todas as informações, um passo a passo de como você pode realizar esses seus sonhos. E você, quem sabe, possa fazer parte aí do time campeão da Leão Esportes. A partir de agora, o seu sonho de jogar futebol e de estudar nos Estados Unidos, numa universidade americana, pode se tornar realidade. Entre em contato com a gente, eu mesmo vou atender você, vou conversar com você e a gente vai aí direcionar os seus passos para que você consiga, a partir de muito em breve, vir para os Estados Unidos, jogar futebol e estudar numa universidade americana. A gente se vê por aqui. Um abraço. E aconteceu hoje na Confederação Brasileira de Futebol o sorteio da 4ª fase da Copa do Brasil. E na bolinha, o Vasco vai enfrentar o Botafogo, um clássico regional, clássico que nunca aconteceu na Copa do Brasil. O Botafogo, que vem de uma campanha derrotando o Caxias, o Náutico e o Paraná Clube, é uma equipe que em 2020 tem 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, treinado por Paulo Autuori. O Vasco da Gama, ao contrário, tem 10 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, passou na Copa do Brasil pelo Altos, pelo ABC e pelo Goiás.
Se passar de fase, o Vasco recebe 2.600.000 reais. Primeiro jogo, dia 16 de setembro, no Engenhão. Também no sorteio, o Vasco ganhou a possibilidade de defender o mando jogando em casa a segunda partida. E na semana seguinte, no dia 23, o Vasco enfrenta o Botafogo jogando dentro de seus domínios. É realmente uma briga regional, é uma briga caseira. Muita gente achando, poderia ter pego o Brusque, que é da Série C, ou um time de Série B. Eu quero saber a sua opinião. E aí, foi legal pegar o Botafogo? Eu particularmente acho legal jogar contra uma equipe boa, uma equipe que vai fazer o jogo acontecer. Às vezes jogar com uma equipe menor é sempre preocupante, poderia perder o mando de campo, que é no sorteio, jogando a segunda partida fora de casa. Eu gostei do Botafogo, mas eu quero também saber a sua opinião. Uma informação importante que nós tivemos hoje. Provavelmente até sexta-feira, início da semana que vem, deve acontecer aquele pagamento dos atrasados dos funcionários. Sim, os funcionários estão há 2 meses sem receber, e aí pagando esses atrasados, tudo estará quitado, literalmente quitado. Uma outra boa informação, você está vendo aí fotos dos rolos de grama que estão sendo colocados e vão ser colocados a partir de amanhã nos campos do nosso CT, no campo 1 do CT do Almirante. Lindo, maravilhoso, o gramado vai ficar bacana, a galera que estava ansiosa está aí, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Bom, pra gente concluir esse AVNews, eu quero mandar alguns abraços. Mas antes de mandar um abraço, quero deixar claro para vocês que quem está voltando com tudo, é esse rapaz que vai deixar esse vídeo aí. Os abraços hoje tem um oferecimento. Fala, meu amigo Cristiano, da CG Segurança Eletrônica. Alô, Flávio e amigos do canal Atenção Vascaíno, sou o Cristiano da CG Segurança Eletrônica, passando aqui para avisar a todos vocês assinantes que a hora do abraço agora é com a CG Segurança Eletrônica. E você que está precisando de câmeras de vigilância, interfones, alarmes, cercas elétricas e portões automáticos, entre em contato conosco no telefone 97239-8454 ou no 2084-7996, DDD 21. Mande lá um recadinho no nosso e-mail, cgsegurancaeletronica@gmail.com, e visite o nosso site www.cgsegurancaeletronica.com. Promoções imperdíveis, orçamentos incríveis. Entre em contato, não deixe. Manda daí, Flávio, agora um abraço para você. Vou mandar 2 abraços nesse encerramento do AVNews. Com os 2 falei hoje e desejo pronto restabelecimento, porque a gente fala muito daqueles que trabalham e jogam, mas os que estão fora de campo também merecem o nosso abraço. O diretor executivo Mário André Mazzucco também contraiu a Covid. Uma correria danada, falei com ele hoje e ele estava muito triste, muito chateado, porque está numa batida boa, muito animado, muito positivo em relação à questão de melhorar e fazer o Vasco crescer. Mazzucco, tudo tranquilo, sua família também super medicada, vai dar tudo certo, 10 dias em casa não mata ninguém, pronto restabelecimento para vocês. E um detalhe importante, para um segundo membro da comissão técnica, aquele que cuida de todos e que acabou também se infectando. O médico do Vasco, Dr. Rodrigo Furtado. Sim, ele é o segundo infectado da comissão técnica do Vasco. Dr. Rodrigo Furtado, que é um guerreiro, que é quem luta pela colocação desse protocolo, de poder voltar ao futebol com muita segurança. Não estava abalado, estava consciente de que ele, que está sempre nos hospitais, poderia contrair, mas está se sentindo bem. Sábado começou com uma coriza, uma dorzinha de cabeça, mas sabe que em 10 dias estará pronto, voltando e contribuindo com o Vasco no seu ótimo trabalho, assim como o Dr. Marcos Teixeira. Aos 2, ao Mário André Mazzucco, diretor executivo do Vasco, e ao Dr. Rodrigo Furtado, competentíssimo médico do Clube de Regatas Vasco da Gama, fica o nosso abraço nessa noite da volta do Cristiano, da nossa CG Segurança Eletrônica. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, cuidem-se. O coronavírus não é uma brincadeira, ele está por aí. Use máscara, ela é a nossa melhor e maior vacina. Não ache que você é um super-herói que jamais vai pegar esse vírus. É apenas um recado. Se você não quiser usar, tudo bem, a gente respeita. Mas acho que não custa nada botar a máscara quando é necessário tiver que sair na rua. Uma ótima terça-feira para vocês. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante e à noite amanhã tem o nosso pré-jogo. Curta também o AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, e também curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma.
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca!